Eu quero refletir com vocês sobre o seguinte tema: crescendo na adversidade. Quero continuar esse tema com vocês. E para este tema eu quero convidá-los para que abram comigo a Bíblia de vocês no livro do Gênesis, capítulo 41. Livro do Gênesis, capítulo 41. Crescendo na adversidade. Gênesis, capítulo 41. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 11. Livro do Gênesis, capítulo 41, a partir do versículo 11, tema da mensagem de hoje de manhã: crescendo na adversidade. Diz assim a boa e infalível palavra do Senhor: certa noite cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia ele estava com a gente, um moço hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos e ele explicou o que queriam dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu me explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse: sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas, mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei, depois tive outro sonho e vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam no mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas, secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos que vai faltar comida. E exatamente como eu disse, Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas, durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades. Tudo isso controlado pelo Senhor. Assim o mantimento servirá para abastecer o país durante 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhe disse:
não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, o homem que está o Espírito de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe nessa manhã com sua boa palavra. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus fale ao nosso coração? Vamos fechar os olhos? Obrigado, Senhor, por esta manhã que o Senhor nos concedeu de vida. Se estamos vivos é porque mais uma vez a Tua graça e a Tua misericórdia se renovaram sobre as nossas vidas, Pai. E agora rogamos, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração através desse texto, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Chegou o momento para o qual José foi preparado por Deus. Anos terríveis virão sobre a terra. Anos de estiagem, anos de fome, anos de seca. O texto diz, o próprio José fala, que serão anos tão terríveis que o tempo de fartura não será lembrado. De tão terríveis que serão os anos de fome e de seca no Egito, os 7 anos. E José ele teve seu caráter e suas habilidades forjadas nas mais severas adversidades para chegar nesse momento de tal crise, de assolação, de dificuldade sobre a liderança do Egito e conduzir o povo e livrar o povo da adversidade. Enquanto o faraó e seus assessores estão preocupados e sem direção acerca do sonho, José vê no problema uma oportunidade. Irmãos, é isso que difere o líder das demais pessoas. As demais pessoas vêem dificuldade, vêem problemas. O líder, ele vê a oportunidade. Em meio ao caos, em meio às dificuldades, em meio às crises, o líder ele não vê um problema, ele vê a solução. É isso que difere o líder das demais pessoas. O líder, ele não vê problema, ele vê a solução. Isso que ele vê. O líder, ele vê a solução. Irmãos, dar relatório de problemas, qualquer um faz isso. Levantar estatísticas de dificuldades, mostrar os obstáculos, qualquer um faz isso, mas a solução é somente o líder que apresenta. E essa é a diferença entre o líder e as demais pessoas. O psicólogo e antropólogo Gerald, ele escreveu o seguinte: os líderes de solução de problemas têm uma coisa em comum, uma fé que há sempre um caminho melhor. Sempre um caminho melhor. E aqui é José, ele encontra em meio à crise que vai se estabelecer, em meio à dificuldade que virá sobre o país e sobre toda a humanidade, uma saída, uma solução. José foi um homem que prevaleceu em meio às adversidades. O que eu aprendo com José e quero compartilhar com vocês hoje: prevaleça nas adversidades. Prevaleça nas adversidades. Como prevalecer nas adversidades? Primeiro, saiba que as adversidades são passageiras. Saiba que as adversidades são passageiras. Me acompanhe na leitura do versículo 1 do capítulo 41. 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. Possivelmente José tinha 17 anos, como foi lançado numa cisterna pelos seus irmãos e vendido para uma caravana de ismaelitas, e levado então para o Egito e vendido para Potifar para se tornar escravo na casa de Potifar. E ele passou 11 anos na casa de Potifar e 2 anos na prisão. Depois de 2 anos, o faraó chamou José e insistiu com ele para que ele se tornasse o primeiro ministro do Egito. O que este versículo nos ensina é que as adversidades são passageiras. José não permaneceu eternamente numa adversidade. Ele não permaneceu eternamente dentro da prisão. A prisão e a casa de Potifar para ele foi um momento passageiro na vida dele. E as adversidades em nossa vida, elas são passageiras. Elas não são permanentes. Elas vêm e passam em nossa vida. Seja qual for a adversidade que você esteja passando, saiba de uma coisa: elas são passageiras. Ela irá passar. O Salmo 30, versículo 5 diz o seguinte: o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. De manhã vem
a alegria. 3 verdades que nós precisamos saber sobre a adversidade. Primeiro, as adversidades são inevitáveis. Jesus disse para os discípulos em João, capítulo 16, versículo 33, o seguinte: estas coisas vos tenho dito para que tenhais em mim paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus disse para a sua comunidade apostólica, para os discípulos: no mundo tereis aflições. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, as dificuldades, as adversidades serão inevitáveis na vida de vocês. Vocês passarão por adversidades, querendo ou não. Na jornada da vida, nós enfrentamos o luto, a enfermidade, o desemprego, os conflitos na família. E essas adversidades vêm com força. Nosso coração será saqueado por diversos problemas em nossa vida. Por diversos problemas. As adversidades em nossa vida, que nós somos os únicos causadores, é verdade. Como a grande tempestade que Jonas enfrentou, ele foi o único responsável pela aquela tempestade, em que ele foi lançado nas profundezas do mar, e depois cuspido pelo peixe na beira da praia. Ele foi o único responsável pela adversidade. É verdade que há lutas e há crises que entram em nossa vida, que nós somos os únicos responsáveis. Mas as adversidades são inevitáveis em nossa vida. São inevitáveis. Mais cedo ou mais tarde nós enfrentaremos adversidades. José foi enviado para o Egito por vontade de Deus. Ele nada fez para se tornar um escravo. Ele nada fez para ser preso. Ele não tinha culpa alguma. Segunda verdade. A primeira, que as adversidades são inevitáveis. A segunda verdade, passamos por muitas adversidades. Por muitas. Tiago, capítulo 1, versículo 2, o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. O versículo diz passardes, verbo que está no futuro do subjetivo. O versículo não diz permanecedes nas provações. O versículo diz passardes por provações. Não é permanecer nas provações. Passar. Então as adversidades da nossa vida são passageiras. E são muitas. Significa que as adversidades são passageiras e tem muitas em nossa vida. E tenha certeza de que as adversidades são momentâneas. E o tempo e o propósito da adversidade é aperfeiçoar o nosso caráter. Em meio à adversidade, o nosso caráter ele é aperfeiçoado. Ele é trabalhado, forjado por Deus. Infelizmente, há pessoas que permanecem na mesma adversidade por anos. Permanecem porque não foram capazes de aprender. Elas não aprenderam, por isso que continuam na mesma adversidade. É como um ensino na escola ou na universidade. Não sei se esse é o nome correto, mas de forma vulgar nós falamos assim em casa ou nos demais ambientes, que a criança reprovou de ano. Nem sei se pode falar isso. Pode falar isso hoje ainda? Não, o professor não recebe nenhuma sanção se falar isso. Porque se ele reprovar a criança, ele já está perdido, né? Imagina se ele falar uma coisa dessa. Né? A criança, ela reprova, ou o adulto, quando está na universidade, não perdeu nenhuma cadeira ainda, né, filho? Não foi reprovado em nenhuma. Quando é reprovado uma cadeira, o adulto ou a criança, ele é reprovado porque ele não aprendeu. E se ele não aprendeu, ele tem que fazer aquela disciplina de novo. Quando nós ficamos muito tempo com uma adversidade, é porque nós não aprendemos algo ainda. Porque o objetivo é nós sairmos daquela adversidade e, por incrível que pareça, ir para outra. Só que há pessoas que entram e saem ano e elas estão na mesma adversidade. Elas não conseguiram vencer aquela adversidade e passar para uma outra adversidade. Passou anos e você senta com aquela pessoa para conversar e a adversidade dela é a mesma. Ela não conseguiu crescer e aprender com aquela adversidade e passar para um novo estágio na sua vida. Então as adversidades, elas são passageiras, elas têm o objetivo, o propósito de forjar o nosso caráter. O filósofo William Ernest, ele escreveu o seguinte: as únicas desgraças completas
são as desgraças com as quais nada aprendemos. Nada aprendemos. Daí ela é uma desgraça completa. Porque nada aprendemos. Terceira razão por que passamos por adversidades. Deus nos livra na adversidade. Na adversidade. O Salmo 34, versículo 19 diz assim: os bons passam por muitas aflições. Olha só, irmãos, como isso é muito contrário ao que é ensinado e instruído hoje. Em que uma vez que você entrega a tua vida para Cristo, e você é fidedigno, é fiel a Cristo, um seguidor verdadeiro de Jesus, você não enfrentará nenhuma dificuldade na tua vida. Você não passará por enfermidade, você não passará pelo luto. Mas olha só o que o texto está dizendo. Que os bons, ou seja, está falando dos servos de Deus, passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas. José não foi salvo da adversidade. José não foi salvo da prisão. José não foi salvo de ser escravo na casa de Potifar. Ele não foi salvo de ser lançado na cisterna, mas ele foi salvo na cisterna. Ele foi salvo na casa de Potifar. Ele foi salvo no presídio. Foi lá que ele foi salvo. Deus não livrou ele da adversidade, mas Deus livrou ele na adversidade. A sua adversidade, ela é passageira. E aprenda com ela e se torne mais forte. Se torne mais forte. Se você não aprender com a adversidade que você está enfrentando, você está desperdiçando a adversidade. Aprenda com ela. Prevaleça nas adversidades. Como prevalecer nas adversidades? Primeiro, saiba que as adversidades são passageiras. Segundo, tenha a visão do que Deus quer fazer. Olha só o versículo 32. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. Irmãos, o que é visão? Eu gosto da definição desse teólogo chamado Dan, que ele fala o seguinte: a visão é um retrato daquilo que Deus quer fazer. A adversidade não cegou José. Ele não sofreu de nenhuma miopia, de nenhum problema de visão por causa da adversidade. Mesmo na mais severa aflição, José conseguiu ver o agir de Deus. Infelizmente, em meio às lutas e desafios, nós perdemos a visão daquilo que Deus quer fazer. Nós perdemos. Soterramos a nossa fé nos escombros da adversidade e não conseguimos ver o que Deus quer fazer na nossa vida. O que eu aprendo com José em meio à adversidade? Olhe para cima. Olha só o que diz o versículo 16. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Irmãos, José ficou diante da maior autoridade do Egito. O faraó possuía autoridade para mandar matá-lo caso não gostasse da sua orientação, caso não gostasse da conversa com ele. O faraó tinha o poder de mandá-lo matá-lo. Um tempo de fome está por vir, devastará todos os habitantes. E o que José faz? Ele olha para cima. Em meio à dificuldade, ele olha para cima e diz: Deus dará uma resposta favorável ao rei. Em meio à dificuldade, ele não olha para o rei, ele não olha para a circunstância, mas ele olha para cima. Em meio à adversidade, nós temos que olhar para o alto, para cima. É para cima que nós temos que olhar, nós temos que olhar para Jesus. Não é para a circunstância, não é para a dificuldade. Quando nós olhamos para a circunstância, nós naufragamos junto com elas. Nós temos que olhar para Jesus. É para Ele. É para Ele. Na adversidade, olhe para cima. O socorro vem dos céus. O socorro vem dos céus. Eu aprendo com José também. Seja convicto. Seja convicto. Olha o versículo 32. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. Mas a convicção de José é algo incrível. Ele afirma diante do faraó: Deus resolveu fazer e vai fazer logo. José não está nos dando uma sugestão para o faraó, ele está afirmando, é uma proposição. Ele está dizendo: Deus resolveu fazer e vai fazer logo.
Imagina se ele chega diante da maior autoridade da terra naquele momento, que é o rei do Egito. E ele afirma categoricamente, dizendo: Deus irá fazer e vai fazer logo. Ele tem uma convicção da fé dele. Mesmo nas mais severas adversidades, José manteve a sua convicção em Deus. Irmão, se manter convicto nos dias de calmaria é tranquilo. Se manter convicto nos dias que as coisas vão indo bem para nós, a nossa convicção tem que ser testada no dia da aflição, na dificuldade. Infelizmente, muitos afirmam sua convicção em Deus em dia de calmaria, mas no dia da angústia se mostram inseguros acerca da sua fé. Se mostram inseguros. E o José, ele afirma com convicção: Deus irá fazer algo. Ele não olha para as circunstâncias diversas, mas ele olha para aquilo que Deus irá fazer. Irmãos, como igreja, nós não devemos olhar simplesmente para as dificuldades e para a falta de recurso ou pela falta de mão de obra, não devemos olhar para a escassez, mas nós devemos olhar para aquilo que Deus irá fazer na nossa vida. Para aquilo que Deus irá fazer. Se José tivesse olhado apenas para a circunstância, ele tinha tirado a própria vida dele dentro do presídio. Ele tinha feito o pior da vida dele. Mas ele olhou para aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Olhe para cima e seja convicto. Certa vez, uma senhora estava fazendo um lindo bordado no seu pano de prata. E eram pontos soltos, um emaranhado de pontos. E a sua filha chegou: mãe, o que você está fazendo aí? Filha, eu estou fazendo um lindo bordado. A menina olhou aquele monte de pontos soltos, um aqui, outro lá, e disse: mãe, que coisa feia, que bordado é esse? E saiu. 2 dias depois, quando a mãe está terminando o bordado no pano de prata, a menina olha e diz: mãe, que bordado lindo. Eu não percebi, mãe, que aquele monte de pontos soltos e feios se tornariam nesse lindo bordado. A mãe olhou para a menina e disse: assim é Deus trabalhando na nossa vida. Às vezes parece um emaranhado de pontos soltos, mas no final da obra se torna um lindo bordado. A grande verdade é que Deus está fazendo um lindo bordado em nossa vida. Só que agora nós olhamos somente o emaranhado, os pontos soltos, e não conseguimos olhar o que Deus irá fazer lá na frente. Quem sabe agora a tua vida está com um monte de pontos soltos no pano. E agora você não consegue enxergar. Mas sabe que lá na frente, essa diversidade se tornará um lindo bordado que Deus está fazendo na tua vida. O lindo bordado que Deus está fazendo em tua vida. Prevaleça nas adversidades. Como prevalecer nas adversidades? Primeiro, saiba que as adversidades são passageiras. Segundo, tenha visão daquilo que Deus quer fazer. E terceiro, seja capaz de influenciar. Versículo 37. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários. José obtinha uma capacidade de influência incrível. Quando ele esteve na casa de na casa de Potifar, ele influenciou Potifar, tanto que se tornou o mordomo, o gerente mor, o líder da casa de Potifar. Depois ele vai para o presídio. A capacidade dele de influência é tão grande que ele se torna diretor do presídio. E agora ele se torna primeiro-ministro do Egito. Ele não se deixou ser influenciado pelo povo do Egito. Pelo contrário, ele influenciou uma nação inteira. Infelizmente, nós agimos ao contrário. Nós absorvemos a influência das pessoas. Em vez de nós, como discípulos de Jesus, influenciarmos as pessoas, nós permitimos sermos influenciados por ela. E José fez o contrário, ele influenciou. Mesmo em situação de extrema dificuldade, José conseguiu exercer a sua influência. Precisamos considerar o feito de José. Primeiro feito, ele é um escravo. Pense comigo, ali junto do faraó, estão os principais especialistas em tudo que é área. Aqueles caras não conseguiram influenciar o faraó acerca do sonho dele.
E agora saiu um escravo do calabouço, saiu um escravo do presídio, e esse camarada consegue influenciar a vida do faraó. Olha a capacidade de influência de José. O seu estado, a sua condição social não inibiu a sua influência. Mesmo ele sendo um escravo, mesmo ele sendo um homem acorrentado, mesmo sendo um homem preso, ele conseguiu influenciar a maior autoridade do Egito, mesmo sendo escravo. Irmãos, pense que grande façanha. Que grande façanha! O rei do Egito, um homem considerado uma divindade. Faraó, irmãos, não é considerado simplesmente um líder político. Ele é considerado uma divindade. E o escravo conseguiu influenciar ele. Olha só a façanha de José. Além de ele ser um escravo, os assessores eram especialistas. O conselho gestor do faraó eram especialistas, eram pessoas versadas em diversas ciências, eram administradores, homens cultos, com ótima formação. E Faraó tinha à disposição os melhores especialistas em todas as áreas à disposição dele. E agora José se depara com um escravo, se depara diante de Faraó, diante de todos os especialistas, e ele dá o parecer dele diante da situação. E ele consegue, irmãos, com o argumento dele, convencer e influenciar os líderes de Faraó e Faraó acerca do que tem que fazer. Os principais administradores dali não conseguiram influenciá-lo, mas José conseguiu. José influenciou o Faraó. O Faraó tomou conselhos de José e não dos seus especialistas. Terceira consideração: religião. Irmãos, o Egito cultuava um panteão de deuses. E a religião comandava a gestão pública e a vida doméstica da nação. E agora ele vai lá e diz: o Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, ele disse que vai fazer e se apressa em fazer logo. Ele conseguiu, irmãos, fazer com que a sua fé suprimisse a religião daquela época. Que a sua fé estivesse acima da religião daquela época. E a religião era algo muito forte para eles. E Faraó diz: aonde nós encontraremos um homem que tem um Espírito de Deus que nem ele? O próprio Faraó reconhece o poder de Deus, Criador dos céus e da terra, na vida de José. Em domínio pagão, José exaltou o nome de Deus e fez com que a vontade de Deus prevalecesse. O versículo 16 diz assim, isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. O versículo 32 fala assim, a repetição do sonho quer dizer, Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. O próprio Faraó reconhece o agir de Deus. E no versículo 39, depois Faraó se vira para José e diz, Deus me mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria que você. Infelizmente, hoje nós estamos sendo influenciados pelas pessoas, e não somos mais pessoas influentes. Por muito tempo a igreja exerceu influência na gestão pública, em todas as áreas, e também na ciência. E hoje, infelizmente, a igreja já não dá mais as cartas. Ela já não exerce mais influência nessas áreas. E quando pessoas têm oportunidade de estar à frente da gestão pública em outras áreas, elas acabam difamando mais a igreja que dando bom testemunho. Nós precisamos exercer influência. Irmãos, o que me chama a atenção é que José não precisou de posição social, não precisou de cargo ou formação acadêmica para influenciar a autoridade mais importante da sua época. Sua capacidade era resultado do agir de Deus em sua vida. Do agir de Deus em sua vida. Nós necessitamos urgentemente, irmãos, de pessoas como José, que sobressaiam a sua condição social e influenciem o ambiente onde estão inseridos com o poder de Deus. Pessoas que não dependem de cargo, de posição social. Pessoas que não dependem de uma formação acadêmica, mas unicamente do poder de Deus na sua vida para exercer influência sobre a vida de outros.
para exercer influência sobre a vida de outros. Incrível a biografia dessa mulher, irmãos. Não tinha nem... Irmãos, ela sabia somente ler e escrever o necessário. Somente ler e escrever o necessário. Não tinha nenhuma formação, não terminou os estudos. Essa mulher, a profissão dela era costureira. Profissão digna, honrosa. Pega o ônibus todos os dias para ir para o trabalho. Mas por causa de uma lei em Montgomery, ela deveria se assentar nos últimos assentos do ônibus. E chegou um dia, ela disse: chega, vou dar um basta nisso. E ela então firmemente sentou nos primeiros assentos. O motorista pediu para que ela voltasse para o fundo por causa de sua etnia. Volta, senta no fundo. Você é uma mulher negra e aqui os primeiros bancos são para os brancos. Você não pode sentar aqui, senta no fundo. E ela se agarrou no banco e disse: eu não vou sair daqui. Ao ponto que tiveram que chamar a polícia, ela ser presa. A atitude dela mobilizou o Dr. Martin Luther King Jr., que liderou o boicote aos ônibus de Montgomery. E tudo começou com essa mulher, sem nenhuma formação acadêmica, sem nenhum cargo, ela não tinha nenhum cargo de liderança na igreja, em qualquer outro ambiente. Uma mulher simples, que sabia somente ler e escrever o suficiente para fazer algumas contas e para ler algum documento. E essa mulher então se coloca diante de Deus e se rebela contra o status quo e se nega a continuar vivendo daquele jeito. E através da sua atitude, não somente Montgomery, mas o mundo inteiro foi influenciado pela atitude dela. O mundo inteiro. Ela conseguiu influenciar em situação adversa, em situação totalmente contrária a ela. Rosa Parks, 1º de dezembro de 1955. Precisamos de pessoas, irmãos, que não necessitam de cargo, de posição social e nem de formação acadêmica para influenciar, mas que têm o poder de Deus em sua vida. O poder de Deus em sua vida para influenciar. Poder de Deus. Quero desafiar você hoje. Prevaleça nas adversidades. Prevaleça nas adversidades. Prevaleça nas adversidades que você está enfrentando. Seja qual for ela, prevaleça nas adversidades. Prevaleça. Eu quero orar contigo nessa manhã, para que Deus lhe dê condições para atravessar a adversidade que está passando. Eu não sei de que ordem ela é, mas eu quero orar para que Deus lhe dê poder para você atravessar essa adversidade.